sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série de 5 episódios da Semana da Redação. Então aqui meu objetivo é ensinar vocês exatamente a estrutura que eu usei para minha prova do Enem. Então assim, acho muito importante você conhecer um pouquinho quem eu sou. Se você ainda não conhece, se você cair de paraquedas na semana, deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Sara Schomayer, eu tô no último ano de Medicina da UFRJ quando eu tô gravando esse vídeo. E aí, a princípio, eu tinha muita dificuldade em redação. Vocês vão entender um pouquinho melhor como é que foi o meu ensino médio, como é que eu consegui aprender redação. E a partir disso, o resultado foi, eu tirei 980 na minha prova do Enem 2014, aquele tema da publicidade infantil. Então, de lá pra cá, a gente pensa assim, nossa, resultado maravilhoso, 980, é 1.000, né? Porque um dos corretores deu 1.000, um dos corretores deu 960, porque o 980 ele não existe, ele é uma média entre duas notas, sendo que de 40 em 40 pontos os corretores vão distribuindo a pontuação. Por isso mesmo, tirei 1.000 e um 960, que virou o 980 o resultado que eu tenho ali. Mas quando a gente pensa nisso, fala, nossa, um resultado maravilhoso. Só que você não viu minha trajetória. Se você não vê o passo a passo que eu levei até chegar aqui, não adianta nada a gente pensar que isso não é pra mim. Então esse é o ponto. Se você tá nessa semana da redação, provavelmente você tá com dificuldade, provavelmente tem muita coisa que você precisa melhorar isso ainda. E é possível. Acho que o principal aqui eu quero mostrar pra você é que tudo isso vai funcionar. Basta você seguir, basta você aprender a estrutura da redação. Porque sim, gente, tirar uma nota acima de 900 na redação é super possível. E é uma coisa que eu falo pra vocês, inclusive, que tem que ser a sua prioridade, especialmente no início do ano. Por quê? Matemática é uma outra matéria que a gente consegue levar a nota muito alta. Então, consiga chegar acima de 900 por causa mesmo do TRI. Então, é matemática e redação, são notas que aumentam muito a nossa média. Só que matemática, olha só o tempo que a gente precisa levar para conseguir aprender matemática. Redação, eu falo para vocês que é um processo um pouco mais rápido. Sim, é um processo difícil, sim, a gente tem que fazer muita coisa, a gente tem que treinar muito, a gente tem que quebrar muito a cabeça, mas que quando você desenvolve a estrutura, tudo fica mais fácil. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês. Meu primeiro Enem, eu tirei 760 e eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo. Eu achei uma nota muito alta pelo que eu fiz. Foi no Enem, que eu lembro que eu construí parágrafos de 2 linhas. Eu lembro que eu construí, assim, estrutura eu não sabia. Eu sabia o que era introdução, argumento e conclusão, mas eu não sabia o que fazer em cada um deles, sabe? Eu não tinha a menor noção de estrutura, menor noção de ortografia. Eu errava tudo. Crase. Gente, às vezes eu não sabia, e isso é uma coisa que vem muito no meu ensino médio, eu não sabia as diferenças, palavras, eu não sabia se era com G ou com J, eu não sabia se era cedilha ou 2 S's. E assim, coisas muito básicas. E isso vem muito no meu ensino médio. Meu ensino médio, especialmente a parte de redação, português, gramática, ele foi um ensino médio muito fraco. E na verdade, eu lembro dos temas da redação que a gente recebia eram, por exemplo, terceiro ano do ensino médio, não era fundamental não, terceiro ano do ensino médio. Era assim, conta sobre o seu bichinho de estimação, ou como foram suas últimas férias, ou, sabe, e a correção, ela vinha, parabéns, 10, ou, você pode melhorar, 8, entende? Então, redação é uma coisa que eu não tive no ensino médio, eu tive muita dificuldade para entender essa história toda de como é que a gente monta a estrutura da redação do Enem. Então esse é um ponto. Muita gente que está aqui vai aprender a montar a estrutura comigo porque você está chegando do zero, você está chegando de um ensino médio horrível, você está chegando de um momento em que você não entendeu ainda como é que funciona. E tem um outro ponto, eu vejo assim, um outro lado de pessoas que, na verdade, já fizeram faculdade, até muitas vezes faculdades em áreas que tem que escrever muito. Eu vejo muitas pessoas formadas em direito, formadas, enfim, em várias áreas que a gente precisa escrever bem, e que tem muita dificuldade na redação do Enem, porque, isso eu vou falar uma coisa problemática aqui. Muita gente acha que fazer a redação do Enem é escrever bem, é você usar palavras bonitas, é você realmente ter um argumento muito maneiro. Só que no fundo, gente, nada disso funciona sozinho. Você precisa aprender a redação do Enem. Então quem tá nessa situação, você que já escreve muito bem, você que sabe palavras mais complexas do que eu, mas você precisa voltar um pouquinho, ser humilde para voltar um pouquinho e pensar o seguinte, olha, deixa eu começar de novo do zero, porque esse zero é o momento em que eu vou aprender a estrutura da redação. Então esses vídeos, essa sequência de vídeos é para quem tava igual eu, saindo do ensino médio, não sabia escrever nada, assim, não sabia estrutura, não sabia ortografia, não sabia regra gramatical nenhuma. Isso é pra você, assim como é pra quem já sabe escrever, é pra quem inclusive já tirou boas notas na redação, mas quer entender melhor como a gente chega
perto do 1000, ou inclusive o 1000. Mas eu falo pra você também que o 1000 é meio, assim, é uma coisa que a gente não precisa. Mas outras coisas eu falo pra vocês, gente, vocês têm que acertar tantos por cento na prova, vocês têm que... Eu falo pra vocês na redação, o 1000, ele é uma coisa muito utópica até. Pensa de milhões de pessoas fazendo a prova, geralmente são 40, 50, 60, no máximo, redações nota 1000. Só que quantos 980 também tem? Quantos 960 também tem? São essas pessoas que passam nas faculdades mais concorridas. Então a pessoa do 980 é a pessoa do 960. Então é isso que eu quero de vocês. Eu quero, no final da semana, que você seja capaz de produzir uma redação acima de 960. Essa é a minha meta aqui com vocês. Isso é tudo aquilo que eu vou passar de informações ao longo dessa semana. Eu quero que vocês percebam os detalhes. Eu quero que vocês percebam o como a gente pensa para conseguir chegar lá. E você, mais uma vez, vai conseguir chegar lá. Você precisa confiar em mim, você precisa treinar muito, mas muito mesmo, gente. Não basta a gente só ficar ouvindo professores falando e não praticar, porque a gente vai ter dúvida. Nós vamos errar, nós vamos ter, sabe, dificuldades em vários temas e é a partir disso que a gente vai conseguir evoluir. Sem treinar, sem se dedicar, não vai funcionar. Perfeito, gente? Primeiro episódio dessa série de redação, eu preciso falar com você sobre como começar a redação. Porque nada adianta a gente pensar numa redação perfeita, nota 1000, maravilhosa, sabe, cheia de ideias incríveis e palavras construídas maravilhosamente bem organizadas gramaticalmente, sabe, aquela coisa perfeita. Não, isso a gente não vai ter no início. No início a gente tem o tema e uma folha em branco. Então é isso que a gente tem que pensar, gente. Nossa redação, ela não vai sair perfeita no início. A gente tem que, por isso mesmo a gente tem um tempo para conseguir organizar tudo isso. E eu falo para vocês, definitivamente, essa organização inicial, esse rascunho, esse modelo que a gente vai construir aqui, ele é a parte mais importante da sua redação. E sim, vamos gastar bastante tempo neles, mas isso é uma coisa também que eu quero sempre frisar. Todas as aulas, eu quero ensinar vocês também como fazer uma redação mais rápido. Como já ter, sabe, estruturas prontas, como já ter modelos prontos na cabeça para você fazer isso de uma maneira mais automática, para que você construa isso de maneira mais rápida, porque a gente sabe que, além da redação, tem 90 questões nos esperando. Então não é tão simples assim. Como é que a gente começa uma redação? Primeiro a gente tem que falar dos bloqueios que a gente tem, como aluno mesmo. Então a gente fica pensando assim, caraca, eu não tenho menor ideia sobre o que eu vou escrever, sabe? Eu não tenho referências, eu não tenho bons argumentos, parece que eu sempre fico no senso comum. Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar o seguinte, gente, sobre referências. A gente tem uma noção, assim, uma ideia de que, na verdade, as pessoas são super cultas, as pessoas leem livros, sabe, super cult e tudo mais, e eu não. E uma coisa que eu preciso falar pra vocês, gente, eu também não. Eu li, sei lá, o primeiro livro cult na época do vestibular. Porque antes eu não tinha contato nenhum com isso. Minha cidade não tem biblioteca, minha cidade não tem livraria. A cidade onde eu cresci, eu fiz meu ensino médio, não tem livraria. Então, assim, você não tem acesso praticamente a livros, assim, claro, tem hoje em dia internet e tudo mais, mas na minha época, gente, como se fosse velho, né? Mas assim, a gente não lia, a gente não tinha o hábito, a gente não tinha por que ler. Então, na verdade, a gente tem que pensar que a maior parte das pessoas está nessa mesma situação. A maior parte das pessoas não nasceu lendo Machado de Assis. E não é assim. Não são assim nossos concorrentes. Então a gente tem que ter essa noção de que eu tenho essa dificuldade e de que a maior parte das pessoas também vai ter essa mesma dificuldade. Então a gente tem que construir tudo isso no ano da nossa preparação. Não adianta a gente querer pensar, nossa, eu não tenho argumentos bacanas, eu não tenho referências legais, sendo que a gente pode construir tudo isso. Então, antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que é possível a gente ganhar repertório, a gente construir tudo isso no ano da nossa preparação. E foi o que eu fiz também. Gente, eu não tinha a menor noção. Tem alguns autores, assim, famosíssimos, que falavam, quem? Filósofos, coisa e tal, quem? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é muito patológico da nossa educação no Brasil, mas que é uma realidade, a gente tem que enfrentá-la antes de pensar que eu não sou capaz porque outra pessoa deve ter lido todos os livros, né, os livros clássicos quando tinha 8 anos de idade. Não, não é isso. Eu mal lia Harry Potter. Ok, gente? Então vamos lá. O segundo grande bloqueio é, Sara, de acordo com o tema, se cair um tema que eu me interesso sobre o assunto, que eu tenho algumas ideias, eu consigo fazer uma boa redação. Mas se vier um tema que eu não sei, se vier um tema que eu não consigo pensar muito em assuntos, minha redação vai ser ruim. Gente, muito importante falar isso com vocês. O tema da redação, ele é o que menos importa pra gente. Tem tanta coisa que a gente pode construir, mesmo em temas que a gente, sabe, não tem menor noção sobre ele. Inclusive, eu nunca tinha feito redação nenhuma, nem cosquinha, nem chegando perto de uma redação com o tema publicidade infantil em questão no Brasil.
Esse foi o tema da minha redação, o tema que eu precisei trabalhar. E eu nunca tinha feito nada sobre isso, eu nunca tinha pensado que poderia cair um tema sobre publicidade infantil. Nem publicidade, nem infantil, nem em questão, nem no Brasil. No Brasil, sim, quase todos os temas estão no Brasil, em questão e tal, né? Mas vamos lá. Seguinte, quando a gente pensa no tema, o tema ele serve pra gente começar, claro, pensar nas ideias, pensar nos argumentos. Mas ele não define a sua nota. Você tem que botar isso na sua cabeça. Não importa o tema, não precisa ficar chutando o tema do Enem, não precisa ficar perguntando pra todo mundo qual tema você acha que vai cair, qual tema você acha que vai cair, qual tema você quer, perturbando os professores estão cansados de ouvir vocês perguntando pra eles qual o tema que ele acha que vai cair na redação do Enem. Gente, não importa, não perde seu tempo com isso, não perde seu estresse com isso, porque às vezes as pessoas ficam assim, nossa, eu tenho aqui a lista de 10 temas super quentes pro Enem, eu preciso aprender tudo sobre isso. Gente, não mesmo. Tá bom? O tema do Enem, especialmente do Enem, ele é um tema que envolve um contexto bem social. É um tema que, inclusive, se você viver nesse mundo, se você viver no Brasil, você sabe do que ele tá falando. Então, assim, tem temas mais difíceis, tem temas, assim, que a gente fica... Meu Deus, que tema é esse? Eu lembro que o tema de 2011 foi um tema que eu fiquei muito, assim... Quê? Eram os limites entre o público e o privado. Fez assim, quê? Viver em redes do século XXI. Esse tema eu lembro que eu fiquei assim, muito... O que ele tá falando isso aqui? Eu nem tinha entendido que era rede, que era público-privado, assim. Eu lembro que essa redação foi terrível, assim, né? Essa foi a redação 760. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a perceber que a estrutura da minha redação, ela era a parte mais importante de tudo, eu comecei a sentir que, na verdade, não importava o tema. Eu comecei a perceber que aquela estrutura que eu usava para um tema que funcionava, era a mesma estrutura que eu usava para um tema que eu não conhecia, um tema que eu tinha dificuldade em pensar nas ideias. Mas se eu usasse a estrutura, se eu usasse o método, se eu usasse o passo a passo, funcionava. Minha nota não caía, porque eu tinha um tema com maior dificuldade, um tema que eu não conseguia pensar em muitas coisas. E terceiro e último ponto, a gente tem que quebrar esse bloqueio. O bloqueio é, Sara, eu não consigo ter boas ideias, eu não consigo ter bons argumentos. E eu falo pra vocês, gente, que na verdade, nem eu. Eu falo pra vocês que a gente não vai, eu brinco muito isso com vocês, a gente não vai cuspir um super argumento olhando o tema. Por exemplo, olha o tema, publicidade infantil. Não sai. Você não vai construir nada assim. Então, eu vou ensinar um passo a passo pra vocês. Como eu pensei a minha redação do Enem. E não foi assim, nossa, eu sou um gênio, eu super entendi o tema, eu super pensei em 2 argumentos maravilhosos, construí minha introdução e minha proposta de intervenção com os agentes e tudo mais, e maravilha, 980. Não foi assim. Eu vou mostrar pra vocês nessa sequência de vídeos todos os obstáculos que eu enfrentei até conseguir chegar na redação final. Então eu vou mostrar pra vocês a minha redação, eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como eu pensei em cada frase, como eu estruturei, como eu fiz o brainstorm, como eu selecionei os argumentos. E, gente, muito importante, isso qualquer pessoa pode fazer. Você vai seguir o passo a passo que eu vou ensinar aqui pra você e sua redação já vai melhorar e muito, tá bom? Então vamos começar agora a primeira parte prática, que é o brainstorm. Como eu pensei em cada ideia pra colocar na minha redação. Então, como começar? Como é que eu comecei? Eu lembro que no início, na prova, a nossa maior tendência é olhar o tema da redação. Então, assim, a gente não consegue começar as questões, pelo menos eu não conseguia, sem saber qual é o tema que caiu na prova. Então, nosso objetivo sempre é o seguinte, vamos olhar, sim, o tema, e uma coisa, não é para fazer a redação todinha no início da prova, tipo, em 1 hora eu quero terminar a redação, passar limpo e só depois eu passo para as questões. Gente, a gente tem uma coisa muito importante chamada subconsciente. A gente tem uma coisa muito importante chamada deixa de molho para você pensar. Porque o que eu tô falando sobre isso? Gente, o nosso subconsciente, ele trabalha durante a prova pra gente. Ele nos ajuda e muito. E o que ele faz? Enquanto você tá fazendo uma outra questão, ele tá lá com o tema na cabeça, pensando. Sério, gente. A maior parte dos meus argumentos saíram enquanto eu estava fazendo as questões. E não que eu tava ali parada no meio numa folha em branco, olhando pro nada. Isso não vai funcionar. Então, eu tenho que falar pra vocês que sim, a gente eu começo pela redação, mas eu não começo e termino só pra depois ir pras questões. Isso, inclusive, gera uma ansiedade muito grande em vocês. Porque a sensação é, caraca, eu tenho que terminar a redação o mais rápido possível, porque eu preciso ir pras questões. E, gente, qual é o grande problema com tudo isso? É porque, nas questões, você, na verdade, provavelmente não vai conseguir uma nota tão alta como a sua redação. Ou seja, linguagens humanas, pelo TRI, tem como se fosse uma margem de nota muito menor
do que o que você consegue alcançar pela redação. Não que a gente vai negligenciar as questões, mas que a gente não pode deixar com que, vou fazer a redação primeiro para me livrar dela logo para ir para as questões. Isso faz com que essa nota diminua. E eu vejo isso muito quando eu comparo as notas das pessoas e como elas fazem tudo isso. Então, gente, quando vocês começarem a fazer a redação intercalando com as questões, você vai ter tempo para pensar, vai ter tempo para digerir as suas ideias, para ter ideias novas. Então, vocês precisam ler o tema, partir para as questões e começar a raciocinar em cima disso. Perfeito? Então, eu tô aqui com minha prova, imagina que minha prova é essa aqui, com ela em branco e o tema publicidade infantil em questão no Brasil. O que eu faço primeiro? Leio a coletânea? De jeito nenhum. Você não vai ler a coletânea antes de fazer o seu brainstorm. Por quê? Porque eu comecei a reparar que se eu lesse a coletânea antes de fazer realmente minhas ideias, minhas únicas ideias eram da coletânea. Então, a coletânea nos restringe muito. Você precisa, antes de ver a coletânea, colocar suas ideias no papel. Porque as suas ideias elas podem, inclusive, ser mais originais do que a da própria coletânea. E a coletânea, gente, ela só tem uma função ao meu ver, tá? E é o que eu uso e eu tenho que falar isso pra vocês, porque como eu uso a coletânea. Eu falo pra vocês que a coletânea, ela só funciona, só serve pra me orientar, saber se eu tô realmente no tema certo. Ou seja, tem muita gente, tem muito tema que as pessoas se confundem um pouquinho. Por exemplo, publicidade infantil foi um tema que muita gente colocou como a criança fazendo publicidade, entendeu? Tipo, a criança como um ator, como um modelo. E a pessoa, sabe, tangenciou o tema, até fugiu do tema. Então a coletânea nos ajuda muito a saber o que eu tô pensando sobre o tema. É realmente o tema, entendeu? Então, se na coletânea falar sobre modelos, sobre, sei lá, abuso das crianças na publicidade, sobre qualquer coisa nesse sentido, eu iria para esse lado. Agora, se na coletânea falou sobre, por exemplo, nem lembro como é que era a coletânea da minha redação, pra ser sincera. Era uma coisa assim de, sei lá, dados sobre os valores investidos pelas empresas nas propagandas de crianças. Eu não sei se foi isso mesmo, mas se fosse uma coisa nesse sentido, eu falei, poxa, tá falando da publicidade em si, da propaganda, do brinquedo, não sei o quê, e não de uma criança sendo ator naquela publicidade. Pegaram a ideia? Então, assim, coletânea pra mim, ela me direciona, saber se eu entendi bem o tema, mas não é dela que você tira ideias. Ideias vai tirar daqui de dentro, e tem muita coisa aí que eu vou ensinar você a tirar daí de dentro, ok? Então, antes de mais nada, o que eu faço? Eu faço, primeiro, 3 pontos do meu brainstorm. O primeiro deles são palavras sobre o tema. O segundo deles são situações. Vou explicar pra vocês certinho como é que eu tô fazendo. Situações. E depois eu faço 3 caixinhas, e essas 3 caixinhas é onde eu coloco introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai ser mais ou menos assim. Pegaram? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, falando em relação a palavras. O que são palavras que me lembram esse tema? Ou seja, publicidade infantil. Me lembra TV, me lembra desenho animado, me lembra, sei lá, Kinder Ovo, porque a criancinha come né, ela compra o Kinder Ovo para ganhar a surpresinha. Eu consigo lembrar, sei lá, Bom Dia e Companhia, que era o programa que a gente assistia de manhã. Eu consigo pensar que era de manhã e as propagandas infantis são a parte das vezes de manhã, porque as crianças estudam de tarde. Pegaram? Então, assim, porque você vai usar isso na sua redação, sabe? Não sei. Gente, brainstorm é um momento que a gente não pode excluir nenhuma ideia. Por exemplo, essa ideia foi ruim, tchau. Não. Toda ideia eu anoto, toda palavra eu anoto. E é assim que a gente começa. Então, quando a gente pensa um tema, pensa em palavras-chave relacionadas àquele tema. Televisão, criança, brinquedo, surpresinha, que mais? Horário contra, né, o turno da escola, amigo, amiguinhos, coleguinhas, sabe? Qualquer coisa nesse sentido. E algumas coisas que eu não uso como argumentos, eu consigo daqui tirar sinônimos. Então essa lista de sinônimos que eu faço, sei lá, televisão, mídia, publicidade, reclame, foi uma palavra inclusive que eu usei na minha redação, porque eu precisava achar sinônimos para publicidade. Isso você consegue fazer muito aqui, e você fica despreocupado depois na hora de fazer a redação, não fica, né, achando que, meu Deus, eu preciso achar sinônimo para aquilo e travou naquele momento. Não, a gente não vai travar naquele momento, vamos continuar fazendo a redação. E aí o que acontece? O segundo ponto que eu faço é situações. Então, quando eu penso em publicidade infantil, assim, o que eu penso em situações que eu já vivi? Situações foram: eu assistia muito desenho animado de manhã, quando eu fazia escola à tarde,
E na verdade de manhã passava, eu lembro que era muito, muito animado, sabe? Era muito assim, pá, 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 pá. E aí era um monte de criança também fazendo a propaganda. Era um monte de personagens dos desenhos animados que faziam propaganda. E isso era uma coisa que eu comecei a pensar, poxa, isso aqui é uma crítica, né? Porque se a criancinha, ela tá vendo sei lá, o super-herói que ela gosta, tá fazendo a propaganda, ela vai, sabe, isso vai induzir ela a querer aquele brinquedo. Então isso já foi um ponto, opa, maneiro, gostei disso. E repara que isso surgiu a partir de uma situação. A maior parte dos meus argumentos, anotem isso, saem de situações. Não que eu vá escrever minha situação lá. Ah, quando eu assistia o desenho animado e eu via que era um super-herói que eu gostava, eu comprava dele. Não é isso, obviamente. Mas essa situação. E o corretor, ele vai sacar a situação porque provavelmente ele já viveu também a mesma situação que você. E por isso, toda vez, seja em qualquer tema, a gente vai ter que pensar em situações. E essas situações é aquele momento que a gente pensa, poxa, se eu estivesse nessa situação, o que eu faria? Ou se eu estivesse nessa situação, o que eu achei de ruim? Por que foi ruim a situação que eu vivi? Isso já está problematizando. Outras situações, é uma criança dando piti no supermercado, eu já dei piti no supermercado, porque eu queria comprar um brinquedinho, sei lá, e era caro demais. No mercado pelo menos no mercado da minha cidade, tinham vários ursinhos de pelúcia e coisa estavam sendo vendidos. E eu lembro que minha mãe, né, ela... eu acho que ela deu, sabe, um belo do... Menina, para de gritar, você quer no mercado, você passar vergonha, você quer... E eu chorando, nariscando, porque eu queria comprar o brinquedinho. E assim, eu queria... Porque eu não tenho noção de preço. Então esse é outro ponto. Eu, quando era criança, eu não tinha a menor noção de quanto custavam as coisas. E quando eu via que era um brinquedinho que eu achava que era legal, ele podia ser extremamente caro ou extremamente barato. E às vezes a publicidade, ela pode de alguma forma pensar nisso também. Por exemplo, se a criança associar que ela quer aquele brinquedo, eu posso colocar o preço do brinquedo lá em cima, que ela não tem a menor noção disso, ela vai insistir tanto pro pai comprar, e o pai compra. Porque quer agradar a criança ou quer que a criança pare de fazer escândalo no mercado. Entenderam? Então, isso é situação. E esses são os seus melhores argumentos. Não esqueçam disso. São os seus melhores argumentos do planeta. Então já fizemos palavras-chave relacionadas. Então, mídia, publicidade, TV, desenho animado, Bom Dia e Companhia, qualquer coisa nesse sentido. Kinder Ovo. E aí, do outro lado, são situações que vocês viveram. Então, outra coisa era isso, né? Eu quero um ovo de Páscoa. Por que você é ovo de Páscoa? Ah, eu quero esse ovo de Páscoa. Por quê? Porque a surpresinha deve ter melhor. Aí vai comer chocolate. Vocês nem comem chocolate, né? Eu quero surpresinha, não sei o quê. Então, assim, essas são as situações. E essas situações são os melhores lugares para gente tirar os melhores argumentos. Para tirar os argumentos mais interessantes, mais originais e mais bem construídos. Porque é uma situação real. Esse o problema, entenderam? E o Enem, ele quer muito essa problematização. Ele quer que você enxergue o problema, né, o tema, como um problema, como algo pra gente mudar, como algo pra gente melhorar. E quando você percebe isso, quando você descobre isso, gente, fica muito mais fácil. E para fechar o nosso brainstorm, eu divido aquele quadradinho entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu começo a colocar as coisas que eu estava pensando aqui dentro. Então, se em algum momento veio uma ideia de uma referência, meu Deus, eu posso começar com um fato histórico, eu posso começar a redação falando sobre uma situação tal, ou não, nossa, esse argumento aqui vai ser muito legal para argumentação. Nossa, isso aqui é uma excelente proposta de intervenção. Então, ao longo do meu brainstorm, eu já vou pensando em várias coisas. E essas coisas, muitas vezes, no início agora, vão ser clichês. E deixa rolar. Deixa o seu clichê aparecer, porque, gente, o clichê vai ser o primeiro que aparece pra mim, pra você, pra todo mundo. E aí, o nosso grande desafio não adianta a gente querer um argumento super original. Não adianta a gente ficar indo em vários lugares diferentes pra tentar buscar um argumento, sendo que o seu argumento mais original, atenção, é o argumento clichê. Está dentro do argumento clichê. É um argumento clichê muito bem elaborado. É um argumento clichê muito denso, muito, sabe, quando você realmente entende o por trás do argumento clichê. Então, quando a gente fala de corrupção, um exemplo, né, muita gente fala de corrupção na argumentação. Se a gente começar, não falar de corrupção, qual o problema? Porque as pessoas são corruptas, os políticos são corruptos e tem um ciclo de corrupção, blá, blá. Se você entender o por trás da corrupção, se você entender, assim, o que isso causa, o que isso leva, sabe, qual é a causa disso tudo, a origem disso tudo, gente, causa e consequência é uma coisa que eu vou falar pra vocês que eu gosto muito. E aí, isso você consegue entender, a partir de um argumento super clichê, fazer o melhor argumento do mundo. Então, olha só,
eu preciso que vocês tenham ideias clichês. Porque a partir das ideias clichês é que a gente vai começar a trabalhar. E a partir disso, eu já consegui jogar um pouquinho o que eu vou usar em cada um dos lugares. Então, isso aqui eu vou usar na introdução, isso aqui eu vou usar na argumentação, isso aqui eu vou usar na conclusão. Então, essa foi a nossa primeira aula de redação. E eu falo pra vocês que a gente tá aqui só começando, que eu vou dar muito conteúdo pra vocês na semana inteira. A partir disso aqui, é o momento que a gente vai estruturar toda a redação do Enem. Eu vou falar para vocês de estrutura, vou falar para vocês de como é que eu escolho as palavras, vou usar para vocês sobre temas, repertórios, tudo aquilo que eu pensei para construir a minha redação. Então, não acabamos por aqui, vai ter desafio lá no nosso grupo. Então, entra no grupo, vai estar aqui um botãozinho para você se inscrever no nosso grupo de desafios aqui na nossa semana de redação. Então, se você gostou desse vídeo, gente, compartilha com todo mundo, comenta aqui embaixo. Eu quero muito que esse vídeo viralize, que muita gente veja toda a semana da redação. Porque aqui eu vou mostrar muita coisa pra vocês. São aquelas, a gente brinca, né, sempre, são aqueles segredos da redação nota 1000, aquelas coisinhas que todo mundo fala, mas que, cara, isso aqui é vida prática, isso aqui é vida real. Eu quero mostrar pra vocês todas as minhas sensações na hora de fazer a prova. Tudo aquilo, como é que eu pensei, como é que foi, como é que aconteceu e tudo aquilo que cerca a uma excelente nota na redação do Enem. E eu sei, tenho certeza que muitos aqui vão conseguir tirar uma nota acima de 900, quem sabe muitos aqui vão tirar a nota 1000. E é isso que eu quero ensinar pra vocês, é isso que eu quero que vocês caminhem junto comigo até o final. Então, perfeito? Então curta o vídeo, compartilha, comenta e se inscreva no nosso grupo, que você vai receber o primeiro desafio agora mesmo. Tchau, tchau!